Viva Voz, com Vera Magalhães. O Viva Voz está no ar, estamos aqui para todo o Brasil para, de novo, começar uma semana com o foco no Rio Grande do Sul. A situação segue muito crítica, com risco de novos alagamentos, forte alerta para chuva e o número de mortos que já chegou a 147. Boa noite, Carol Moran. Boa noite, Vera, para você, de novo para os ouvintes, mais uma semana dura e com novas medidas aí sendo anunciadas, né? Exatamente, começou com a notícia importante do congelamento do pagamento da dívida por 3 anos. A dívida do Rio Grande do Sul, também de municípios que tiverem dívida com a União, serão beneficiados por essa espécie de moratória que o governo federal decidiu. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente analisar depois é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Exatamente, é interessante, a forma com que você falou, Vera, do congelamento, porque é exatamente isso, algumas pessoas têm confundido. Não é perdão da dívida, é a suspensão desses débitos do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. Esse anúncio foi feito agora há pouco pelo presidente Lula em uma reunião com Eduardo Leite, também os presidentes da Câmara e do Senado, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, num gesto aí de união entre os poderes, justamente nesse esforço de tentar aprovar medidas para ajudar a reconstrução do Estado. A medida vai acabar dando um alívio de 11 bilhões de reais para a reconstrução do Estado. Além de adiar a dívida, o governo também vai zerar a taxa de juros das parcelas da dívida pelo mesmo período de 36 meses, traduzindo 3 anos. Esse anúncio foi feito agora há pouco aqui no Palácio do Planalto e essas propostas foram colocadas, organizadas em um texto que foi enviado ao Congresso por meio de um projeto de lei e agora cabe ao Legislativo aprovar as medidas, Vera. Oi, Isa, e como é que vai funcionar a destinação desses recursos? O que o governo do Rio Grande do Sul deixar de usar para pagar a dívida com a União vai ter de ser usado exatamente para quê? Isso, esse dinheiro que foi economizado, com o não pagamento da dívida nesses 3 anos, vai para um fundo específico para financiar ações de auxílio às vítimas das enchentes e também projetos de reconstrução das áreas atingidas. Nessa reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que com a renúncia dos juros, o alívio ao Estado pode ser ainda maior do que os 11 bilhões de reais e chegar até a 12 bi. Tenho certeza que o Congresso vai se debruçar sobre essa medida. Em seguida, a partir da sua aprovação, os pagamentos estão suspensos por 36 meses. Vale lembrar, são 11 bilhões de reais de fluxo financeiro que estão disponíveis a partir da sanção da lei por 36 meses. Ou seja, o Estado deixa de pagar sua dívida com a União. E a renúncia de juros já anunciada, não é uma promessa, já vai no mesmo diploma, a renúncia de juros já anunciada, inclusive supera o valor do fluxo de 36 meses. Será da ordem de 12 bilhões de reais. O Isa, parece que mesmo assim o governador Eduardo Leite não ficou totalmente satisfeito, né? Pois é, Carol, chamou sim uma atenção da fala dele. Eduardo Leite disse que o acordo, claro, é um passo na solução do problema, mas destacou que o pedido original de perdão da dívida acaba não sendo atingido com essa suspensão. A nossa demanda, inclui um pedido de quitação desses valores, que até aqui não se viabilizou, mas entendemos que é um passo, sem prejuízo de tantos outros que a gente sabe que serão necessários. Até porque, a cada dia que passa, vão se observando novas dimensões de atingimento dessa crise aqui. O presidente Lula volta ao Rio Grande do Sul quarta-feira e amanhã, às 10 horas, ele anuncia novas medidas
como crédito àquelas pessoas mais atingidas e famílias que acabaram ficando desabrigadas com as fortes chuvas. Hoje, na reunião, ele afirmou que não deve ter problema em aprovar essas medidas todas no Congresso, porque os poderes estão unidos para atender às necessidades do Rio Grande do Sul. Essa composição da mesa aqui é a necessidade de passar para o povo do Rio Grande do Sul a ideia de que todas as instituições que tem a ver com a governança desse país, que tem a ver com a sustentabilidade da democracia nesse país, está unida em torno do Rio Grande do Sul. Nós não teremos problema de aprovar as coisas na Câmara, no Senado, não teremos problema no Tribunal de Contas da União, não teremos problema na Suprema Corte, porque tudo será feito, de comum acordo para que a gente possa atender o mais rápido possível as necessidades do povo gaúcho. O governo do estado agora precisa apresentar em até 60 dias um plano de trabalho ao Ministério da Fazenda, assegurando que os recursos sejam usados de forma eficaz no enfrentamento dos efeitos da crise climática. Vera e Carol. Isa, só antes de você se despedir, estava tendo uma reunião ministerial para discutir outras medidas. Ainda está acontecendo? Na verdade, Vera, essa reunião começou neste momento, sempre atrasado, né? Existe aí um delay nas agendas do presidente Lula, começaria às 5h30, né, da tarde, começou há pouco, não deve ter transmissão, e a gente sabe que começou porque os colegas cinegrafistas foram chamados nesse momento para subir, para só fazer imagem ali da abertura dessa reunião. Bom, então você volta, se não no Viva Voz, ou pelo menos no ponto final, ainda com mais informações. Obrigada por hoje. Até mais. É isso, Carol. Medidas aí de bastante impacto. 3 anos é mais do que o ministro da Fazenda queria. O Haddad defendia 2 anos nessa espécie de moratória da dívida aí. E o presidente Lula resolveu estender justamente pela gravidade do quadro e por essa questão que o governador falou de que ainda não se sabe todas as consequências e todas as dimensões em que o Estado foi impactado. Agora, o que ele pleiteava, o perdão total de uma dívida que não diz respeito a isso, é uma dívida, enfim, consolidada do Estado com a União, um dos estados que mais devem à União, que é o Rio Grande do Sul, seria muito difícil de atender, mesmo diante de uma catástrofe sem precedentes. Significaria aí um desarranjo fiscal para a União muito grande e um precedente que certamente em outras tragédias outros estados pleiteariam. Então, acho que nem passou pela cabeça do governo federal atender algo dessa magnitude e não considero que seria viável mesmo perdoar, porque a dívida é de mais de 92 bilhões de reais. Seria algo muito complicado de se fazer, mas por 3 anos, deixando de pagar isso, não contando juros, porque os juros deixam de contar sobre as parcelas que não vão ser pagas e também sobre o estoque. Isso o ministro Fernando Haddad me confirmou por mensagem. Eu tinha essa dúvida se a suspensão dos juros se referia apenas às parcelas que não vão ser pagas ou a todo o estoque. É a todo o estoque. Então, isso é uma folga grande que o governo vai ter e não vai retomar os pagamentos depois com a dívida tendo crescido enormemente. Ela fica mais ou menos congelada por esse período. E assim, abre um precedente, né, Vera? O governo, ao que parece, está estudando algum tipo de arcabouço que trate das dívidas dos estados em geral, né? Não é só o Rio Grande do Sul que já tinha esse problema anteriormente, mas agora com esse foco na mudança climática, né? O Globo até hoje trouxe uma reportagem detalhando um pouco mais. O governo está pensando como é que vai fazer no sentido de criar ali algum tipo de arcabouço que funcione, inclusive, quando houver uma calamidade. A gente espera que não aconteça nada na mesma proporção do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas sabemos que a mudança climática a ideia anterior era vincular a educação, a saúde, o que se deixasse de pagar em termos de parcela, graças a uma renegociação. E agora, essa questão das mudanças climáticas deve entrar também nessa lista aí de temas que teriam de ser enfrentados pelas unidades da federação em troca de algum refresco aí no pagamento da dívida. Vamos ver o que vai sair. Com certeza,
Ainda vem muita medida, essa reunião do Lula que está acontecendo agora, o anúncio de amanhã com foco nas pessoas físicas, tem muita coisa para acontecer. Agora a gente vai direto lá para o Rio Grande do Sul, justamente por conta dessa atenção máxima que se está em relação à possibilidade de novas chuvas, o nível dos rios voltando a subir. Quem vai atualizar a situação para a gente é o Ramon Nunes, de Porto Alegre. Boa noite, Ramon. Boa noite, Vera, Carol também. Aqui em Porto Alegre agora, Vera, a temperatura é de 17 graus. Ontem nós tínhamos uma temperatura próxima dos 20 graus. O tempo segue instável aqui na capital e também na região metropolitana de Porto Alegre, o que faz com que as autoridades orientem a população ainda em áreas de risco que saiam de casa. Para quem voltou para casa num período de tempo seco, que aconteceu aqui na quinta e na sexta, a orientação é para que deixem as casas novamente. O nível do Guaíba, o estuário que banha Porto Alegre e boa parte da região, voltou a subir. É o chamado repique pelos hidrólogos, devido às chuvas que caem desde sábado, novamente, na região dos vales aqui do Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba subiu e agora atinge 5 metros e 4 centímetros, medido no Cais Mauá, aqui em Porto Alegre, no final da tarde, ou seja, passamos novamente dos 5 metros. Em Canoas, São Leopoldo, Guaíba e Novo Hamburgo, que são cidades aqui da região, os níveis dos rios trazem de novo riscos à população. Em Novo Hamburgo, por exemplo, um carro de som avisa a população sobre risco de deslizamentos de terra. A chuva do final de semana na região do Vale do Taquari leva a água a descer para a região metropolitana. No Vale do Taquari, o rio Taquari atingiu novamente a cota de inundação ainda no sábado. Pacientes são retirados de helicóptero de um hospital local, são levados para um hospital em outro ponto mais seco. Essas operações de resgate seguem, não só em Porto Alegre, como também na região dos vales. Em Rio Grande, no sul gaúcho, a população também sofre com a água represada na Lagoa dos Patos, que causa alagamentos por lá também. Porto Alegre fica no topo norte da Lagoa dos Patos. Essa água desce pela lagoa e acaba desembocando no oceano lá pelo sul. Só que com o vento sul, que a gente chama aqui, acaba represando essa água e em Rio Grande seguem os alagamentos por lá. O governador Eduardo Leite anunciou hoje 12 milhões de reais para a estrutura de abrigos por todo o estado, além de um pagamento de R$2.000 por Pix para cada família atingida. E também foi anunciada a destinação de mais verbas para a área da saúde. Esses anúncios aconteceram em uma coletiva antes da reunião que acabou sendo transmitida entre o governador e o presidente Lula, que vocês falavam mais cedo. O Ministério da Saúde também vai montar outros 3 hospitais de campanha aqui no Rio Grande do Sul. Com isso, o estado chega a 10 hospitais, contando os operados pelo Exército Brasileiro. A previsão de volta das operações do aeroporto Salgado Filho aqui em Porto Alegre depende da diminuição do nível da água, isso segundo a concessionária. E lembrando que havia uma primeira estimativa de que voltasse a operar no dia 30 de maio, no final do mês de maio, só que isso agora já pode ser alterado devido a essas novas previsões de mais chuva, pelo menos pelos próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Estado vai instaurar uma investigação que vai apurar todas as causas e consequências dessas cheias, pelo menos em Porto Alegre e na região metropolitana. O diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos aqui da capital, Maurício Loss, afirmou nessa tarde que a Prefeitura vai repassar informações porque Porto Alegre tem um sistema de contenção de cheias justamente do Guaíba. Um dique, o muro da Mauá, que é conhecido em todo o estado, conhecido agora também no Brasil. Esse muro tem comportas que deveriam estar vedadas e não estavam. Por isso, o Ministério Público vai investigar o porquê essa água acabou passando para o centro histórico da capital e também para a região da Zona Norte aqui de Porto Alegre. O governo federal, lembrando, oficializou nessa tarde a suspensão da dívida, como vocês já mencionaram, e este é um dos anúncios feitos pelo presidente Lula, que esperamos tragam mais auxílio financeiro aqui para o estado. Obrigada, Ramon, pelas suas informações. Carol, dramática essa situação. A gente continua vendo cenas de resgate de pessoas por embarcações. Isso 2 semanas depois do início das chuvas, realmente impressionante. Tem uma dificuldade aí grande para os governos, porque é claro que falharam na prevenção, é claro que não adotaram medidas que poderiam prevenir desastres como esse, mas eu fico imaginando quem poderia prever uma coisa desse tamanho, tão continuada no tempo.
com chuvas que vão se sucedendo. Realmente uma situação muito, muito, muito grave, para a qual eu acho que o nosso arsenal de políticas públicas não é suficiente, não dá conta. A gente vai ficar nas próximas semanas, provavelmente, anunciando novas medidas aqui, porque depois que essa água baixar, tem doença que vai ter de ser combatida, tem toda a questão de reabrigar essas pessoas, de reconstruir cidades inteiras, rodovias, enfim, algo eu tenho dificuldade em lembrar um país que não tenha sido assolado por uma guerra, que tenha tido de passar por esse tipo de reconstrução só em razão de desastres climáticos. Tem, claro, terremotos, tsunamis, etc., mas uma situação bem, bem complexa. E não melhora, né, Vera? Porque é isso, como a frente fria não consegue passar, tem esse bloqueio climático, a chuva continua assolando. Então, é dramático. Quando a gente acha que vai melhorar, o Guaíba sobe de novo e as pessoas têm que sair de casa de novo, uma situação dramática. E muito importante a presença do poder público, né, Vera? Porque ficam rolando essas fake news. É o povo pelo povo. Claro, super importante a solidariedade. A gente está vendo as pessoas, de fato, se mobilizando, sociedade civil, vizinho salvando vizinho. Mas sem um aparato do Estado não tem como. Só o Estado tem capilaridade e número e força para fazer frente a essa demanda toda, né? Exatamente. Muito complicada a situação. Quem também falou sobre a situação do Rio Grande do Sul foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Quem vai trazer essas informações para a gente ao vivo é a Marcela Lorenzetto. Boa noite, Marcela. Oi, Vera. Boa noite a você, a Carol, a todos que nos acompanham. A expectativa agora de novos recursos do governo federal para o Rio Grande do Sul. Está previsto para esta terça-feira o anúncio de novas medidas do governo federal para a recuperação do Estado. De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, não vão faltar recursos para o Rio Grande do Sul. Alckmin não quis antecipar hoje, mas afirmou que o presidente Lula tem um novo pacote de ações para apoiar principalmente os municípios gaúchos, recuperar a infraestrutura do Estado, os serviços públicos e também a economia. O vice-presidente ainda declarou que a situação de calamidade no Rio Grande do Sul não vai impactar na meta de déficit zero do governo federal. A meta de déficit zero continua, ela é importante para cumprir o arcabouço fiscal, isso é necessário e cabe a todos nós ajudarmos, apertar mais o cinto para poder cumpri-la. Alckmin participou nesta segunda-feira da abertura da APAS Show, uma feira do setor alimentício e de supermercados que ocorre durante 4 dias no Expo Center Norte, em São Paulo. Ele respondeu a questionamentos do setor sobre a reforma tributária. A Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, criticou a alíquota que está na proposta do governo e apresentou sugestões para incluir novos itens na cesta básica. De acordo com uma estimativa da entidade, a regulamentação proposta pela Secretaria Extraordinária para a Reforma Tributária vai custar aí uns 70 bilhões de reais por ano em impostos para a população. O vice-presidente garantiu uma reunião com as associações brasileira e paulista de supermercados e o Ministério da Fazenda também para ouvir os pleitos do setor e ver quais outros itens da cesta básica devem ter tratamento diferenciado. O Alckmin ainda elogiou uma proposta do PAT social que tem o objetivo de economizar mais de 10 milhões de reais em intermediários do benefício de alimentação ao trabalhador brasileiro. Só para concluir, também nesta abertura do evento, a Associação Paulista de Supermercados anunciou 1 milhão de reais em doação para o Rio Grande do Sul. Também foi feito todo um trabalho para que os supermercados, são mais de 150 supermercados alagados no Rio Grande do Sul, de acordo com a associação, para que esses locais recebam uma assistência das associações de supermercados do país todo. Vera. Obrigada, Marcela, pelas suas informações. É isso, mobilização total. E a gente da sociedade ainda vai ter que continuar mobilizado também, porque tem um anúncio do que foi destinado daquele PIX do governo do estado, que vai para pagar um auxílio emergencial para as pessoas, mas a gente imagina que esse auxílio terá de ter a duração de alguns meses. Então, as doações precisam continuar, toda a questão da água e dos alimentos segue complexa lá, então quem está aí nos ouvindo, continue doando, continue se mobilizando.
doando dinheiro, doando mantimentos não perecíveis, roupas, porque tudo isso vai continuar sendo necessário por bastante tempo. A gente vai para um rápido intervalo e volta logo mais com outras informações e outros assuntos. Estamos de volta com o Viva Voz e a gente muda um pouco de assunto para falar na última pesquisa da Genial Quest, que tratou dos cenários para a eleição presidencial de 2026. Não foi uma pesquisa tradicional, aquela em que o eleitor é apresentado a cartelas com o nome dos candidatos. Ela faz uma série de perguntas para avaliar justamente como está a percepção do eleitor a respeito tanto do presidente Lula quanto dos principais adversários. Quem está no estúdio aqui comigo para trazer os dados dessa pesquisa é o Daniel Reis. Boa noite, Daniel. Conta pra gente o que a pesquisa apontou. Boa noite a você, Vera. Boa noite também aos ouvintes. Essa pesquisa mostrou que 55% dos brasileiros acreditam que o presidente Lula não merece ser reeleito em 2026. Os que acreditam que o presidente merece uma nova chance são 42%. E os que não sabem ou não responderam à pesquisa somam 3%. O levantamento, no entanto, aponta que o atual chefe do executivo é o possível candidato com mais votos caso o pleito ocorresse hoje. 47% dos entrevistados afirmaram que votariam no presidente, ao passo que 49% não votariam. Jair Bolsonaro é o segundo com mais votos. 39% votariam nele, mas a rejeição do ex-presidente chega aos 54%. Os que disseram que votariam na ex-primeira-dama Michele Bolsonaro são 33%. Já o ministro da Economia, Fernando Haddad, alcança 32%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem 28% e Michele Bolsonaro e Haddad têm 50% de rejeição cada, enquanto o Tarcísio tem 30% de rejeição. A pesquisa também testou outros nomes, como o de Gleisi Hoffmann, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, mas nenhum deles superou 25% em chances de voto. Vera. O Bruno, e o levantamento também perguntou aos entrevistados quem seria o melhor para enfrentar Lula em 2026 se o Bolsonaro estiver mesmo inelegível. O que apontou? 28% responderam que Michele Bolsonaro seria o melhor nome caso Bolsonaro não pudesse concorrer. Atualmente ele está inelegível. 24% preferem Tarcísio e 10% afirmaram que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, seria o melhor nome nessa disputa. Zema e Caiado estavam lá como opções, mas eles pontuaram menos de 10% cada. Os que afirmaram não saber ou não responderam somam 26%. E a pesquisa também testou o cenário de uma disputa entre Lula e Tarcísio. O atual presidente tem 46% dos votos contra 40% do governador de São Paulo. Os que votariam branco, nulo ou iriam optar pela abstenção são 8% e os que não sabem ou não responderam 6%. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.054 eleitores, no caso, entre os dias 2 e 5 de maio, e segundo o Instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Vera. Me chamou a atenção essa última pergunta que o Bruno trouxe, Carol, porque é uma pergunta assim, eu até conversei com o Felipe Nunes sobre isso. Se Bolsonaro escolher Tarcísio como seu candidato em 2026, você aí votaria em Lula, votaria em Tarcísio, votaria em branco nulo ou não sabe e não respondeu? E é aí que dá esse 46-40. Então, é uma pergunta que já contém o fato de que ele é o candidato apoiado pelo Bolsonaro, o que talvez, e o próprio Felipe reconhece isso, talvez tenha elevado um pouco a pontuação do governador de São Paulo, que ainda não é tão conhecido a ponto de ter 40% das intenções de voto sozinho. Então, é uma pesquisa que já traz ali a pergunta que já traz a informação de que ele seria, nesse caso, o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Só para te complementar. Diga. Só deixa eu ponderar, porque sobre isso que você está falando, Vera.
quando perguntam, né, outros nomes aí e tal, o nome do Tarcísio, 39% não conhecem o Tarcísio. Né? 28 dizem que votariam nele, 30 não, e 39 não conhecem o Tarcísio quando você joga o nome dele ali sem atrelar o nome do Bolsonaro, né? Mas fala, Daniel, desculpa. Não, era isso que eu ia complementar mesmo, porque o Tarcísio ainda tem uma rejeição pequena de 30%, né? Se comparado com Haddad, ou Gleisi Hoffmann, ou Lula, ou até o Bolsonaro, Michele Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, ele tem 28% dos que afirmaram que votariam nele. Ainda é um número pequeno, mas também contrasta um pouco. Contrasta bastante com esses 40%. Então, aí tem o número puro, né? 28% é quando a pessoa lê o nome do Tarcísio e diz que votaria. E mesmo assim, não era resposta única, né? Você tinha uma cartela, você podia dizer se votaria ou não em todos aqueles que estão ali, né? Então, não é que ele talvez fosse a primeira escolha de todo mundo. E essa rejeição baixa... não quer dizer que, nossa, ele está ótimo, porque rejeição baixa muitas vezes é também um indicador de desconhecimento. Quem não é muito conhecido tende a ter uma rejeição baixa também, justamente por isso. Você não rejeita aquilo que você não conhece. Me chamou bastante atenção a discrepância de uma maioria que diz que o Lula não mereceria um outro mandato e ainda assim... ele está na frente, no mano a mano com o Tarcísio, e ainda ser aquele que mais tem votaria, o número dos que votariam nele. E aí o Felipe explica o óbvio, né? Eleição é uma escolha entre aqueles que você considera menos pior e os que você considera piores. Então, ainda que as pessoas achem que ele não mereceria um novo mandato, elas não encontraram entre aquelas opções alguém que merecesse mais e, portanto, Lula ainda lidera, mas é uma pesquisa que traz muitos pontos de atenção para o presidente e para o PT, enfim, para o governo, porque mostra que é um dado a mais, além de todos esses que têm mostrado uma avaliação negativa do Lula, né? Deu 23% de eleitores do Lula que agora dizem que ele não mereceria mais uma nova chance na presidência. Me chamou a atenção também isso. É bem alto esse número, se bem que é isso. Teve gente que votou no Lula nesse contexto, né? No menos pior ali no segundo turno e agora já fica um pouco mais reticente, mas como você disse, diante das opções no segundo turno entre Lula e Tarcísio, muitos voltam, né, a dizer que votam no Lula. Exatamente. Daniel, obrigada, viu, pelas suas informações. É isso, Carol. A gente vai de volta a Brasília agora, porque a Milena Teixeira tem informações a respeito de uma outra frente de negociação que o governo está travando, que é aquela relativa à desoneração da folha de pagamento ali, previdenciária dos municípios. Boa noite, Milena. Tem novidade sobre isso? Tem sim, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se reuniu com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Roberto, para debater aí a questão da proposta de desoneração da folha de pagamento e das dívidas aí dos municípios. Após o encontro, o presidente da CNM disse que a reunião foi positiva, mas que não houve acordo em relação ao principal ponto, que é a questão da desoneração dos municípios. O ministro das Relações Institucionais também participou dessa reunião. Durante o encontro, Vera, os representantes municipais defenderam aí um escalonamento da alíquota de 8% em 2024, ampliando para 10% em 2025, 12% em 2026 e ficando em 14% a partir de 2027. Essa proposta, no entanto, segundo aí o presidente da CNM, não foi aceita por Haddad. Segundo ele, o governo está resistindo aí ao escalonamento da reoneração. O ministro Haddad quer voltar imediatamente aos 20%. Ele disse que, na ocasião, a Haddad reforçou que o Brasil não cresce desde 2014 e que é preciso compreender que todos estão no mesmo barco. A Haddad também pediu para que essa negociação fosse aberta e ressaltou que a questão da desoneração ainda precisa de medidas compensatórias mais claras. O presidente da CNM disse que vai voltar a se encontrar com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, amanhã, para voltar a discutir a reoneração. Ele disse, no entanto, que essa proposta da desoneração vai ser fechada até sexta-feira. Esse é o único ponto que não ficou ainda acertado. Vamos continuar reuniões essa semana, amanhã já outras reuniões, para acertar este ponto, porque os municípios ficaram 3 meses sem pagar e agora, dia 20, vence a parcela já
do mês de abril, que tem que ser pago agora até 20 de maio. E isso, então, vai impactar muito nas prefeituras. Vera, a gente lembra aí que pela aprovação do Congresso, municípios de até 156 mil habitantes pagam 8% de impostos sobre a folha salarial. Essa redução na alíquota foi aprovada no ano passado junto da desoneração dos 17 setores econômicos, mas foi suspensa por decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF. No caso dos setores da economia, já há um acordo encaminhado com o Palácio do Planalto. Ainda sobre esse tema, Vera, o Senado realiza desde as 3 horas da tarde uma sessão de debate sobre a situação financeira dos municípios. Diversos prefeitos e senadores participam aqui desse debate. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está falando sobre esse tema, Milena, porque foi ali no Senado, justamente, que nasceu essa ideia de incluir os municípios na proposta de desoneração, né? Ele está falando sim, é isso mesmo, Vera, ele está falando sim, inclusive ele abriu aqui essa sessão de debates, né? Ele inclusive chegou a se reunir com o presidente Lula mais cedo no Palácio do Planalto e os dois conversaram sobre essa questão financeira dos municípios, sobre a desoneração da folha de pagamento. Ao abrir a sessão, Pacheco, ele disse que há um grito de socorro dos municípios e que a situação fiscal das prefeituras é muito delicada. Ele também defendeu o diálogo do governo com os prefeitos em relação à desoneração da folha dos servidores municipais. Então, Pacheco, ele já abriu a sessão, depois de encontrar com o Lula, ele abriu essa sessão dizendo que há um grito aí de socorro por parte dos municípios e que essa situação fiscal das prefeituras é muito delicada. Nesse momento, ele está escutando aí prefeitos de diversas cidades do Brasil e também senadores que são a favor dessa proposta. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações. É isso, Carol, tem eleição municipal esse ano, prefeitos muito aí interessados em manter essa desoneração que alivia para eles o pagamento, mas que, por outro lado, para a União é uma bomba fiscal, contraria totalmente a reforma da Previdência, que foi aprovada pelo mesmo Congresso. Então, o Congresso também precisa ser coerente, porque uma coisa contraria frontalmente a outra. E a gente está vendo que a União já vai ter uma sobrecarga no seu fiscal enorme, deixando de recolher a dívida do Rio Grande do Sul e repassando dinheiro a mais para o Estado, isso sendo excluído, né, da meta fiscal desse ano. Não é possível imaginar que o Haddad possa abrir mão também dessa arrecadação. Então, uma negociação complexa. A última vez que eu falei com ele a esse respeito, ele admitia alguma negociação que falasse sobre o estoque dessa dívida previdenciária dos municípios, então alguma renegociação ali, mas que as parcelas precisariam forçosamente voltar a ser pagas. E a decisão do Cristiano Zanin vai meio nessa linha também. O Supremo deve retomar nos próximos dias a análise do mérito, quando o ministro Fux devolver essa questão. E é isso, se tem um acordo na questão dos 17 setores da economia, nessa questão dos municípios ainda precisa ser mais lapidado. No caso dos 17 setores, o governo já tinha cedido, né, Vera? Porque vai ser escalonado, né? Até 2028 vai ter um escalonamento, então o governo também já teve que ceder naquela ideia inicial que era suspender de imediato, né? Então você veja que o fiscal esse ano está pressionado por todos os lados e que aquela meta de déficit zero já é uma abstração que ficou no passado. E que não será atingido. O Alckmin acredita, disse hoje que está mantido. Não dá pra gente acreditar nisso. Mas é isso, ficamos por aqui. Sim, por hoje é isso. Você continua aqui no Ponto Final. Um bom jornal para você. Boa noite a todos, até amanhã. Obrigada, boa noite, Vera, até amanhã.